Tem cliente que não vale o valor do serviço que ele paga, até porque a dignidade, a paz de espírito, ela sempre vai estar acima de todo e qualquer valor financeiro. Então, se você é prestador de serviço, principalmente no ramo da beleza, fique até o final do vídeo que eu vou te mostrar 3 tipos de clientes do qual você deve correr. Prazer, para você que não me conhece, meu nome é Marcos, sou barbeiro há mais ou menos uns 6 anos e durante esses 6 anos eu fui percebendo alguns tipos de clientes do qual a gente deve correr. Clientes esses que tiram a nossa paz de espírito, que às vezes tentam até tirar a nossa dignidade ali no nosso ambiente de trabalho, e são tipos de clientes que você deve fugir, que você não deve atender de jeito nenhum. E o primeiro deles, cara, é o cliente indeciso. O cliente indeciso é aquele cliente que ele senta na sua cadeira, ele não sabe o que ele quer, ele não tem referência nenhuma do serviço que ele quer que você execute nele. E normalmente ele chega com aquele tipo de pessoa que chega falando: cara, faz o que você quiser, o que você quiser aí tá feito. Ele não tem referência nenhuma e muitas vezes ele faz até você perder tempo procurando alguma referência, algum estilo de corte para você realizar nele. E o mais engraçado é que esse tipo de cliente que chega te dando a carta branca, né? A liberdade de você criar o corte, ou seja lá o que for, no cabelo dele, normalmente no final do corte, no final do serviço, ele sempre arruma um defeito e fala que não ficou do jeito que ele queria, levando em consideração que ele te deu a plena liberdade para você fazer o que você acha que fica bom para ele. Então, é um tipo de cliente que você tem que ter muito cuidado. O segundo tipo de cliente que você deve fugir, para mim é um dos mais perigosos na barbearia. Claro, se você é uma pessoa que se deixa levar, né, pelas conversas, é o cliente que ele sempre reclama de outro profissional. Esse cliente ele é muito sorrateiro, porque logo no início do atendimento você percebe quem é esse tipo de cliente. Ele vai sentar na sua cadeira, normalmente é cliente novo, ele vai sentar na sua cadeira e vai começar a apontar um monte de defeitos que o profissional anterior fez no cabelo dele. Ele senta na sua cadeira e fala: pô, fui na barbearia tal, e o fulano lá fez isso, fez aquilo outro. Isso quando ele não começa a falar da vida pessoal do profissional. Porque enquanto isso fica no campo técnico, beleza, né? Mas quando começa a sair do campo técnico e começa a ir para o âmbito pessoal, aí já é uma coisa que envolve o caráter da pessoa ali. Porque uma coisa é você cortar com um profissional, ser atendido por um profissional e o serviço não sair do jeito que você queria. Outra coisa é você cortar com um profissional, né, ir para outra barbearia e ficar falando da pessoa em si, do profissional, não do técnico. Esse cliente é um cliente muito sorrateiro porque ele senta na sua cadeira, começa a falar, a princípio ele vai falar do técnico, né? Ah, o cara cortou aqui, não ficou do jeito que eu queria, e aí começa a falar coisas pessoais. Você viu o que fulano de tal fez? Fulano de tal é assim, 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 assado. Você viu o que fulano de tal falou? Ele falou isso, isso, isso e aquilo. E aí, cara, você percebe que se você se deixar levar, se você não estiver atento à conversa, se você conhece a pessoa, você começa a concordar com ela. E aí é onde você tá ferrado. Porque, cara, se a pessoa ela fala de outras pessoas para você, você pode ter certeza que ela vai falar de você para outras pessoas. Então fique muito atento a esse tipo de cliente, o cliente que ele sempre fala mal dos outros, né?
E às vezes esse tipo de cliente é tão sorrateiro que você que é burro e começa a dar assunto, começa a dar corda para esse tipo de cliente, começa a cair na lábia desse tipo de cliente, daqui a pouco ele pega o que você falou e passa para a pessoa cujo ele está falando. Ele chega para a pessoa e fala, ó, fulano de tal falou isso de você, sendo que foi ele que começou a fofoca ali, o assunto da vida da pessoa. Então, a melhor coisa a se fazer é se mantenha neutro no atendimento. Se você perceber que em algum momento ali o cliente ele começou a falar da vida pessoal do fulano de tal, do barbeiro tal, do prestador de serviço tal, cara, só sorri a cena, mano. Só sorri a cena, se mantenha neutro, porque uma hora ou outra vai chegar, sei lá, no ouvido de outras pessoas, aquilo que você concordou possa ser verdade, mas não concorde, se mantenha neutro. Se possível, cara, você diga que nem conhece a pessoa, entendeu? E tente sempre estar mudando de assunto, sabe? Cortando de assunto, cara. A pessoa tá falando da vida de fulano de tal ali, aí você começa falando, mano, beleza, tal. Mas você viu o jogo do Flamengo hoje, mano? Que massa, né, velho? Vai, tipo, cortando o assunto, vai saindo pela tangente. Porque esse tipo de cliente, ele é sorrateiro, entendeu? Então ele é muito fácil de identificar. Normalmente são clientes novos. Então se atente, cuidado com o cliente que fala mal dos outros para você, porque uma hora ele vai falar de você para os outros. E por último, um dos clientes que mais me enchem o saco na barbearia, que mais me tira a paciência, é o cliente que vive pedindo desconto. O cliente que ele vive pedindo desconto é foda porque ele gosta do seu trabalho, ele acha o seu trabalho bom, pelo menos a maioria. Só que ele quer pagar o quanto ele quer pagar. Ele não quer pagar o quanto você acha que o seu trabalho vale. Então ele sempre tá pedindo desconto, ele sempre tá querendo pechinchar ali, né, barganhar de alguma maneira, sempre tá querendo te comparar com outros profissionais que você e eles sabem que são inferior a você, mas por conta do querer pagar menos, eles ficam te comparando, entendeu? E às vezes a conversa fica até constrangedora, porque você sabe o quanto o seu serviço vale, você sabe o quanto você estudou para fazer o que você faz hoje com excelência. E fica desconfortável a conversa com esse tipo de cliente. E normalmente são clientes que não te dão lucro nenhum, cara. São clientes que vêm uma vez no mês, só cortam o cabelo, não fazem nenhum outro tipo de serviço extra. E ele quer desconto, cara. Se é uma pessoa que ela é recorrente, ele é um cliente recorrente na sua cadeira, consome outros tipos de serviço, te dá um lucro, tudo bem, cara. Porque a gente sabe que no corte de cabelo, você não tem lucro no corte de cabelo. O seu lucro começa a ser existente quando, a partir do corte de cabelo, quando você usa o corte de cabelo como uma isca para vender outros tipos de serviços e outros tipos de produto. Então, se você percebe que o cliente ele só consome corte de cabelo e ele vem uma vez por mês, uma vez a 40 dias, a 60 dias, e quando ele vem, ele fica querendo pedir desconto, cara, porra, eu acho isso um saco. Eu não tenho paciência com esse tipo de cliente, cara. Pra mim, eu atendendo esse cliente ou não, tanto faz. É um tipo de cliente que, se eu percebo que é assim, eu sumo.
eu estou atendendo em um lugar hoje que esse tipo de cliente, o que mais me irrita é que tem dinheiro. Que nem esse final de semana, eu estava atendendo um cliente que ele sentiu a necessidade de tirar os pelos do ouvido, né? Nós temos um serviço de depilação tanto quanto do nariz quanto da orelha e custa R$25. E aí ele falou, pô, cara, eu queria tirar o pelo do nariz, do ouvido, só que, pô, R$25, meu. Você vai me dar de cortesia? Eu falei, mano, cortesia só amanhã, cara. Aí ele já ficou meio sem graça, né? E aí, beleza, a gente continuou a conversa. E aí ele começou a falar que tava ali cortando o cabelo, porque na semana seguinte ele ia fazer um tour na Europa. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, falei, caramba, o cara tá reclamando de R$25 e vai fazer um tour na Europa. Aí começou a falar os países, né? Eu vou pra Portugal, depois de Portugal eu vou pra Inglaterra, depois da Inglaterra eu vou pra tal país. E aí ele disse ainda que quando ele voltasse do tour, ele ia pra um cruzeiro ainda, cara. E eu fiquei olhando pra cara dele assim, falei, caramba, né? Prioridades, né? O cara vai gastar milhares de reais aí, curtindo, e tá totalmente certo, eu tenho que aproveitar a vida mesmo. Mas, pô, desvalorizar o meu trabalho, R$25, meu. O cara vai... Pô... E aí eu não falei nada, mas é um cliente que, tipo, vende de 2 em 2 meses. Quando vem, só consome corte de cabelo. Tem dinheiro, só que ele não me valoriza, não valoriza o meu serviço. Então, esse tipo de cliente, cara, é um tipo de cliente que mete marcha. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma, e pra você também não tem que fazer diferença. Se você é um profissional que está no começo da sua carreira, se você é um profissional que está no início da sua jornada, eu entendo que todo valor financeiro ali, por mais que pouco, ou qualquer experiência que seja, é válida. Mas a partir do momento que você consegue já entende que você está evoluindo como profissional, a partir do momento que você entende que já está pegando uma casca ali, começa a quicar esses clientes fora, cara, do seu estabelecimento, da sua agenda, da sua cartela de clientes. Esses 3 tipos de clientes, para mim, são o câncer da barbearia. E eu, particularmente, não quero atender. Então, faça o mesmo se você acha que a sua dignidade, se a sua sanidade mental, se a sua paz está acima de tudo e qualquer valor financeiro. Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum tipo de cliente mais que você acha que é um encosto, um incômodo no dia a dia do atendimento, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer responder você aí. Se inscreva no canal e tamo junto. Muito obrigado.